Olá pessoal, agora vamos resolver este exercício usando decomposição de vetores. O enunciado diz: o gancho na figura está sujeito às duas forças F1 e F2. Determine a intensidade e a direção da força resultante. Então aqui na figura a gente percebe os dois vetores, né? O F1, o F2, e a gente tem que decompor esses vetores nos eixos x e y. Aqui a gente tem o eixo x, que já foi dado na figura, e aqui em cima, né, todo esse aqui, na verdade, o eixo y. Então, o nosso 15 graus aqui vai nos orientar a decompor o vetor F1. Então, existe aqui uma decomposição em x e depois a gente vai também ver uma decomposição em y. O nosso vetor F2, ele também vai possuir aqui embaixo uma decomposição em y, em x, quer dizer. Aí aqui nós temos o vetor F2 para x. E aqui a gente tem o vetor F1x. Analisando o vetor F1, a gente percebe que o F1x é um vetor que forma aqui um cateto adjacente ao ângulo de 15 graus. Então, a gente vai usar o cosseno do 15 graus. Então, a gente vai ter aqui F1x, né, o vetor, igual ao F1 vezes o cosseno de 15 graus. Vou lembrar mais uma vez, nós usamos o cosseno de 15 porque o vetor aqui formado, né, pelo F1, ele está adjacente e não oposto ao ângulo de 15 graus, por isso usamos o cosseno. Agora, se a gente observar o vetor F2, ele tem um ângulo de 10 graus aqui em cima, então a gente pode usá-lo ou então usar o ângulo complementar em relação ao eixo aqui, né, o eixo x, a gente tem um complementar valendo 80 graus, não é isso? A gente tem aqui um ângulo de 80 graus. Eu posso usar o 80 graus ou o 10 graus. A única coisa que vai diferenciar é se eu vou usar o seno ou o cosseno deste ângulo. Então, como foi dado aqui o 10 graus, eu vou usá-lo somente para fazer uma diferenciação de que sempre que a gente usa a força no eixo x, nem sempre a gente vai usar o cosseno. Essa ideia de seno e cosseno depende da relação do lado com o ângulo. Então, não necessariamente o eixo x tem que ser cosseno sempre. Veja por quê. Aqui, a gente vai ter deste lado, a gente vai ter um triângulo, né, com o seguinte formato. A gente tem aqui, ó, o eixo y, a decomposição do vetor no eixo x e o próprio vetor aqui e o ângulo de 10 graus. E aqui nós teremos o F2x, que é essa mesma projeção que a gente jogou aqui no eixo, a gente transporta ela aqui para cima, é a mesma. Tá? Aqui é o mesmo vetor. E aqui a nossa hipotenusa, o ângulo de 90 graus, a nossa hipotenusa de 150 graus. Agora veja, eu tenho o ângulo de 10 graus oposto ao lado F2x. Então, se ele é oposto, a gente usa seno. Então, a gente tem aqui a força 2x. Quanto ela equivale? Ela equivale à força 2 vezes o seno de 10 graus. Porém, na trigonometria, a gente sabe que quando dois ângulos, alfa e beta, formam 90 graus, a sua soma, ou seja, são ângulos complementares, o seno de alfa é o mesmo que o cosseno de beta, que é o que ocorre aqui. Então, se eu usei o ângulo de 10 graus, porque ele estava nessa posição, usamos o seno de 10. Como 10 mais 80 é igual a 90 graus, eles se enquadram nessa situação aqui. Então, isso significa que o seno de 10 graus é a mesma coisa que o cosseno de 80 graus. Então, se eu usasse aqui o ângulo de 80, eu usaria também o cosseno de 80, porque aí o nosso vetor F2x ele estaria aqui nessa posição, ele está ao lado do ângulo de 80, ou seja, ele é adjacente ao ângulo de 80 graus, por isso eu uso o cosseno, e ele é oposto ao ângulo de 10 graus,
por isso eu uso o seno. Então, quando eu disse que tanto faz usar o 10 graus ou 80 graus, isso é relativo, né, com as funções trigonométricas. Então, a gente tem que usar, mas sabendo qual função a gente vai colocar aqui para não colocar valor errado. E, em relação ao eixo x, a nossa força resultante em x, ela vai ser igual. Veja bem, eu tenho os dois vetores no mesmo sentido, então ela é o módulo da soma do f1x com o vetor f2x. Se a gente fizer a soma dos dois, a gente chega na força resultante em x. Então vamos substituir valores numéricos aqui. O nosso f1 vale 100 e o cosseno de 15 graus equivale a 0,966, valor já arredondado. Então, quando eu fizer 100 vezes 0,966, eu vou obter o valor, eu já vou escrever aqui o resultado, então força resultante x é igual ao módulo, o F1x, então, quando eu fizer aqui esse produto, eu vou ter 96,6 newtons no caso. Aqui, deixa eu escrever a unidade também newtons, porque é força. E aí eu vou somar com F2x. O F2x aqui, ele equivale ao F2, que é 150, vezes o seno de 10 graus. Seno de 10 graus, 0,174, valor também arredondado. E que quando eu multiplico por 150, então eu vou ter aqui uma F2x igual 26,1 newton. Então eu vou somar aqui 26,1 e módulo. E aí a nossa força resultante em x, ela vai ser igual à soma desses dois, o que vai dar 122,7 newtons. E na direção esquerda para direita, porque os dois vetores aqui decompostos estavam no mesmo sentido. Então, essa é a força resultante em x. Agora, a gente precisa ver quanto equivale as forças resultantes em y. Repare aqui, então, que a força 1, aqui nós temos a força 1y, ela é um cateto que está oposto ao ângulo de 15 graus, então a gente vai usar o seno de 15 graus para a força y. Então, a nossa F1y, ela é igual à nossa força de 100 newtons vezes o seno de 15 graus. E a nossa força 2, como a gente usou o 10 graus aqui, a projeção em y, ela forma este vetor, que é um cateto adjacente em relação ao 10 graus. Então, a nossa força 2y vai ser igual ao 150 vezes, agora, o cosseno de 10 graus. Em geral, é isso que vai ocorrer. Se você na força x usou o cosseno, na força y você vai usar o seno. Isso em relação ao mesmo vetor. Tá? Então, aqui ó, na força 2x a gente usou o seno de 10, isso provavelmente na y a gente vai usar o cosseno de 10. Agora, colocando valores, então, vamos ver aqui ó, no eixo y. Os dois vetores estão no mesmo sentido, então a nossa força resultante em y também será uma soma. A gente vai somar a força 1y com a força 2y. A nossa força 1y é igual ao 100, que multiplica agora o seno de 15 graus, equivale a 0,26. Vou pegar valor arredondado, que multiplicado por 100 é igual a 26 newtons. A nossa força 2y, ela é igual ao 150 vezes o cosseno de 10 graus, 0,98. O que multiplicado por 150 é igual a 147 newtons. E aí, nós vamos somar esse 147 com o 26. Então, a nossa força resultante em y é igual à soma dos dois aqui, que vai dar 173 newtons. Bom, então a gente atingiu as forças resultantes em x e em y. A nossa força resultante final será calculada da seguinte forma. Veja bem,
Aqui eu tenho uma força resultante em x e eu tenho também uma força resultante aqui em y. Então a gente vai projetar essa força aqui e pegar a força resultante entre elas, formando então um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui a força y, a força x, na verdade, força resultante x, força resultante y. E eu quero essa força resultante aqui. Então a gente tem um triângulo retângulo, vamos usar o teorema de Pitágoras. Vou fazer aqui, a gente tem a força resultante ao quadrado, isso é igual a força resultante x ao quadrado, então 122,7 ao quadrado, mais o 173 ao quadrado. Que resolvendo, então, a gente aplica a potência aqui nos dois, soma e depois retira a raiz quadrada. Aqui já é matemática básica, né? Então, a nossa força resultante equivale aqui numericamente 212,1 newton. Tá ok, pessoal? Então, até os próximos vídeos. Até lá!